Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal. Que Deus abençoe você e sua família. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a falar o assunto que vamos falar hoje um pouco sobre como nós devemos socializar com as pessoas, a importância, né, desse tema. E acompanhe aí comigo a leitura. O Senhor Jesus, após um dia exaustivo de sermões, caminhadas e pressões da multidão, dizia a seus discípulos: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Marcos 6,31. Então Jesus, ele sempre estava socializando com as pessoas. Ele, aonde estava, sempre ali havia grandes multidões que o seguia, porque Jesus estava sempre fazendo o bem para as pessoas, pregando, curando e fazendo milagres. E isso fazia com que as multidões o acompanhavam onde Jesus ia. Mas além dessas multidões, também tinha os discípulos que estavam sempre com Jesus, né? E imagina a exaustão, o cansaço de Jesus estar no meio dessa multidão, dessas pessoas. Mas aqui chega uma hora que Jesus chama os discípulos, né, para se retirar ali do meio da multidão e ir para um lugar, né, um lugar separado para descansar. Então, nem sempre é bom nós estarmos sempre junto com as multidões, porque Jesus nos deixa um exemplo aqui. Para nós descansarmos e nós meditarmos na palavra de Deus, orarmos, nós temos que tirar o nosso tempo assim, longe da multidão, porque era assim que Jesus fazia. Não tem como nós ficarmos o tempo todo no meio da multidão, né? E porque isso, se nós fizermos assim, nós não vamos conseguir, porque isso leva à exaustão e nós temos que tirar esse tempo separado para que nós possamos passarmos tempos com Deus, meditando, descansarmos, dormirmos, né? E assim nós evitarmos ter problemas de saúde, né? Ao mesmo tempo que nós temos que socializar com as pessoas que nos faz bem, mas também nos faz bem, muitas das vezes, nos retirarmos e passar algum momento sozinhos para nós termos esse encontro real com Deus, porque isso é muito importante para nossas vidas. Então aqui fala que seu método consistia em se levantar de madrugada, quando ainda estava escuro, indo a um lugar deserto para ali orar. Marcos 1:35. Que interessante, né? Jesus, sendo Deus, ele necessitava desses momentos, né? Levantar de madrugada para tirar esses momentos para estar com Deus, né? Ali ele orava e meditava a Deus. Que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, né? Aqui fala que a meditação mais significativa é a que tem sua base na Bíblia, né? É um ambiente livre de distrações. Procure ler um pequeno texto bíblico, alguns versículos do livro dos Salmos ou Provérbios, alguns versículos do livro de Salmos ou Provérbios, comentando-se ao máximo nessa leitura. Em seu significado, sentindo a força poética do texto, descobrindo sua mensagem através da imaginação. É importante fazer isso durante o tempo que você puder aí, de 20 a 30 minutos, depende do seu tempo. Isso é importante. E encerrar com a oração a Deus, agradecendo-lhe por sua mensagem e pedindo-lhe forças para enfrentar as dificuldades causadas por tantas coisas que nós enfrentamos. Então Jesus, ele precisava desses momentos, né, se retirar e passar em oração e meditação a Deus, para ele suportar por tantos momentos que ele viveu. Jesus, ele viveu aqui nessa terra, pensando nos outros, fazendo a obra que ele foi destinado a fazer, mas ele sempre tirava os momentos, né, do deserto para ele passar com Deus. Se Jesus, sendo Deus, foi preciso, né, passar por isso, imagine nós, né, seres humanos, se nós não tirarmos esse tempo para nós mesmos,
além de descansar o nosso físico, o nosso mental, nos alimentarmos, né, a nossa vida espiritual, buscando força a Deus, para que assim nós possamos ter uma saúde mental também. Então isso é muito importante para as nossas vidas. Então nós devemos lembrar aqui que Jesus sempre ele estava em meio à multidão, às multidões. Nós também, lembrando outro fato, Jesus ele gostava de estar com as pessoas porque ele foi na festa de casamento e aonde Jesus estava ali ele sempre ajudava, né? Ele era muito útil aonde ele estava. E trazendo para os nossos dias de hoje, que nós possamos pensar assim, não só indo em lugares e estar em meio à multidão para trazer benefícios para nós. Isso é bom para nós, sim, mas que nós possamos estar dispostos a levar benefícios para pessoas, ajudar as pessoas e fazer aquilo que está ao nosso alcance, para que assim nós possamos seguir o exemplo de Jesus, né? E assim, nós relacionando uns com os outros, nós vamos também testemunhar do amor de Jesus. Que onde nós estivermos, não importa onde, que nós possamos sempre ter esse testemunho que Jesus deixou aqui enquanto viveu. Né? Jesus era diferente em tudo, né? Nas conversas, no que ele comia, no que ele ouvia, né? Os lugares que ele ia. Jesus, ele foi um grande exemplo para nossas vidas. Que Deus abençoe, que nós possamos tirar grandes lições aqui dessa reflexão e que nós possamos cada dia mais aprendermos para que assim nós possamos ter saúde melhor enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Que Deus te abençoe, um grande abraço e fiquem com Deus.